Olá pessoal, tudo bem? O que é esporotricose? Então, o que é essa doença aí com esse nome estranho, né? Me chamou a atenção que acho que eu vi lá no Instagram mesmo, né? Que tava um surto aí de esporotricose aqui em São Paulo, acho que no interior e até aqui na capital. Eu pensei, nossa, esporotricose é uma doença que a gente acha que é incomum, que é rara, mas na verdade ela tá presente, ela tá entre nós e volta e meia ela vem em forma de surtos, né? Já teve no Rio de Janeiro lá atrás e agora aqui em São Paulo está cada vez mais comum. Ou ela era subdiagnosticada anteriormente, né? Porque realmente não é fácil dar o diagnóstico da esporo, ou está aumentando os casos agora. Eu estava pensando aqui comigo, né? Como é que eu vou explicar a esporotricose, já que é difícil de explicar, né? O dermato é uma área muito grande, na verdade, né? Eu amo a área estética da dermatologia, mas eu amo também as patologias. E eu queria muito fazer esse vídeo, então vamos lá. Vamos começar bem do iniciozinho, que acho que vai dar para entender. Então, primeira coisa, pessoal, a esporotricose é uma micose, tá? Que a gente vai ter vários tipos de micose, desde das micoses realmente, aquelas micoses de unha, micose de couro cabeludo e assim vai. Quando se fala de esporotricose, já está num outro grupo aí das micoses, a gente chama de micoses profundas. Só que dentro das micoses profundas a gente vai ter uma divisão. A gente vai chamar de micose profunda subcutânea, quando esse fungo, né, ele vai acometer a minha pele, todas as camadas, até o tecido subcutâneo, a epiderme, que é a primeira, mais superficial, a derme, que é a segunda, e o subcutâneo, que está aqui embaixo. Existem também, gente, as micoses profundas sistêmicas, para quem acha às vezes que micose, que fungo é uma coisa muito boba e fácil de tratar, saibam que não é. Tá? Esse grupo das profundas já é super complicado, até para explicar e para tratar não é nada fácil também. Então, as micoses profundas sistêmicas, o fungo ele vai invadindo a nossa pele e ele vai literalmente se sistematizar, né? Ele vai se espalhar para outros órgãos, inclusive à distância, o que é inclusive super grave. A esporotricose, pessoal, é causada por um fungo chamado Sporotrix schenck, esse nome estranhozão aí, mas é o nome do fungo. E é a micose profunda de maior prevalência no mundo. Lá no passado, falava-se muito de esporotricose como sendo uma doença rural. Vocês estão vendo como mudou? Hoje em dia já não, né? Tanto rural quanto urbana. Pode acometer, ia cortar aqui o vídeo, mas não vou. Pode acometer tanto homens quanto mulheres de qualquer faixa etária, tá bom? Considerada uma micose profunda subcutânea, ou seja, ela não costuma sistematizar. Pode, mas é raro. Vai ser mais em quem é um transplantado renal, um hepatopata, quem tem comorbidades muito graves, né? Não é HIV positivo que eu quero falar para vocês, é estágio AIDS, né? Uma coisa que é bem, hoje em dia não é comum com a questão do coquetel e tudo mais, é muito raro quem vai para esse estágio AIDS. Uma coisa é HIV positivo, outra coisa é quem tem AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Mas como que a gente pode pegar aí a esporotricose? Via de regra, pessoal, na grande maioria dos casos, a gente chama inoculação direta. Ou seja, eu tive porque o fungo ele tá aqui entre nós, ó, tô indo ali para fora, cheio de árvore, enfim, asfalto, um monte de coisa. O fungo ele tá nessas coisas, em folhagens, tá nas árvores, tá na madeira, então tá na grama, né? Então, se eu tenho algum trauma, por isso que acomete até quem lida mais com essas questões mesmo, né? Então eu tive um trauma na minha pele, né? Me cortei, me arranhei, não precisa ser um corte enorme não, pode ser uma coisa mínima. Então por isso se falava muito lá atrás, né, de ser uma doença rural. Mas hoje em dia a gente vê que está migrando muito essa questão, né? E o fungo não está só na área rural, está muito na área urbana. E, né, provando esses surtos que volta e meia acontecem e não é de vez em quando, né? Volta e meia tem esse surto de esporotricose. Daí o que me levou a gravar esse vídeo foi que na matéria, né, tava falando, né, devido à transmissão pelos gatos, né? Tá, vamos explicar isso aí então. Então lembrar assim, os felinos, né, os gatos, eles podem, não é que eles podem transmitir sim a esporotricose. Gato, no caso o gato de rua, né, que ele também pegou a doença, porque também esses animais eles são vítimas, né, eles não estão, tem gato, o gato tá por natureza ele tem esporotricose, claro que não, mas tem um gato que vive na rua, por exemplo, ele se contaminou porque gato mexe muito na terra, arranha muito, né, então o gato ele contraiu a esporotricose, ele contraiu o fungo. Se por acaso esse gato me arranhar, me morder, sei lá, eu também posso pegar. E também não é obrigatório que eu vá contrair o fungo.
mas a matéria estava muito sensacionalista, né? Daí eu pensei, vou revisar a esporotricose e vou explicar um pouquinho como é que funciona. Então, quando o gato ele tem esporotricose, também ele foi vítima do fungo. Ele não pegou porque ele quis pegar, né? Que senão fica aquela coisa lá, vamos abandonar os gatos e tudo mais. E as coisas não são bem assim. Se eu tenho um gato, por exemplo, e ele tem esporotricose, a gente não, né? O médico veterinário vai tratar, então, esse gato que tem esporotricose, que diga-se de passagem, o tratamento é o mesmo que para nós seres humanos, tá? O tratamento é bem igual. Então, deixando aqui bem claro, o gato também é vítima do fungo e nós podemos contrair pelos gatos, sim, se esse gato está doente e ele me arranhar ou me morder, acontecer alguma coisa, certo? Senão, a gente não vai pegar, porque a principal via de contágio, como eu já falei, é qual, pessoal? Por inoculação direta, o fungo que está nas árvores, que está no meio ambiente, entrar na minha pele. Bom, e como se manifesta essa doença? Eu não quero que fique técnico, né, pessoal? Esse vídeo aí não é uma aula, na verdade, mas acho que já ficou meio, né? Mas vamos lá. As lesões, então, quais são os locais predominantes? Primeiro, o local mais acometido são os membros, né, superiores. Logo em seguida, então, vem os membros inferiores, cintura para baixo. E em seguida, vem a região, então, da face aqui, região da cabeça. Pessoal, a título de curiosidade, a gente tem a doença pode se manifestar de várias maneiras, né? A forma mais comum, que é a que eu vou falar daqui a pouquinho, é a forma cutâneo-linfática, tá? Outras também descritas é a cutâneo localizada, a forma cutâneo disseminada, a forma extracutânea. Tem mais uma, gente, qual que é? Esqueci, mas tem mais uma forma também descrita. Esporotricose invasiva, acho que é esse o nome, tá? Que a doença também não é hiper comum também do nosso dia a dia, digamos assim. Então, aqui no nosso país, aqui no Brasil, a forma mais comum é a forma cutâneo-linfática. E como é que ela se manifesta? Então, o pessoal inicia assim. Vamos lá. Então, me contaminei com esse fungo, o Sporotrix. E vai começar, então, por um cancro, a gente fala, né? Um furinho, vamos colocar assim na nossa pele. Então, esse buraquinho, digamos assim, ele vai evoluindo ou para uma pústula, que é tipo uma espinha, ou vai ficar uma lesãozinha pequena de pele, um pouco mais alta que a minha pele, que eu nem vou perceber, que via de regra é indolor, é totalmente assintomática, ou pode ficar uma pequena ulcerazinha, mas não é uma lesão chamativa, inicia realmente muito sutil. Mas o que mais acontece na verdade é esse ponto de inoculação, então na minha pele, ele evoluir para um nódulo. Então uma lesão palpável, pequenininha, subcutânea, né? Então aqui embaixo da minha pele, indolor, tá? Que ele vai crescendo lentamente aí e depois ele vai estourar, eu falo assim, ele vai ulcerar. E geralmente com drenagem de secreção purulenta, ou seja, de pus. Então após semanas, meses, isso demora. Se eu não tratar esse nódulo, ele vai evoluindo, tá? E daí ele vai formando vários outros nódulos e vai acometendo o quê? O linfático, né? Os vasos linfáticos daquela região. Então vamos supor que acometeu o meu braço direito. Então ele vai acometer os linfonodos todos que drenam esse braço aqui. Daí, tanto que a característica principal que marca a esporotricose é justamente essa disseminação, né? Fica tipo uns cordões, uns nódulos, assim, tipo eu tenho um aqui, outro aqui, outro aqui, sabe? É isso que marca. E eles são indolores, eles não doem. Geralmente essa forma, então, acomete somente a pele, não tendo febre, nenhum sintoma sistêmico dos pacientes, e o tratamento é com antifúngicos orais.